E oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu prometi no segundo vídeo que eu postei aqui no canal que eu voltaria hoje falando sobre a cardiopatia de Jorginho. Mas antes, eu quero abordar um assunto bem interessante, bem bacana também, que é características e cariótipo na síndrome de Down, né? O que acontece? Todos os dias, através das redes sociais, a gente vê alguma pergunta, lê alguma pergunta, ou eu recebo alguma pergunta falando sobre: Mel, eu fiz todos os exames na minha gestação, não deu nada e meu filho nasceu com síndrome de Down, é possível? Será que ele tem mesmo? O que você acha? Ou então, mas no parto não deu nada na barriga, não é possível que só descubra depois que nasceu. Ou então, quando eu tô em algum lugar com o Jorginho, mas você descobriu com quantas semanas de gestação, né? E eu vim aqui falar pra vocês o que acontece. É possível, sim, uma mãe fazer todos os exames, todas as ultrassons, TN e dar tudo dentro da normalidade e essa criança nascer com síndrome de Down, tá, gente? É muito comum acontecer, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu tinha feito todos os exames, eu tinha feito o exame de TN, inclusive, que deu dentro da normalidade, e só descobri que Jorginho tinha síndrome de Down 5 dias após o nascimento. O que mais que eu quero falar para vocês? A respeito de características, né? Fala assim na internet, se a gente for procurar lá no Google, né, inclusive, que as características orelha abaixo da implantação, orelha abaixo da linha do olho, ausência de osso nasal, língua grande, enfim, gente. Eu tô aqui para falar para vocês não se basearem por isso. Porque assim, nossos filhos, eles podem sim ter a síndrome de Down e ainda assim parecer com pai ou mãe. Não é assim que o meu filho tenha que ter todas as características. Ou às vezes não tem tantas características e tem síndrome de Down. E como que eu descubro isso? Através de um exame chamado cariótipo, tá, gente? O que é o cariótipo? Eles contam os cromossomos lá, bonitinho, né? E vê se no par 21 tem esse cromossomo a mais. Entendeu? O que acontece? Todos nós, dentro do que eu aprendi, né, nesses 3 anos com o Jorginho, todos nós temos todos os cromossomos, inclusive o 21. Mas na síndrome de Down, ocorre que um cromossomo a mais, um cromossomo extra, se aloja no par 21. Então, quando eles fazem todo o exame de cariótipo e a contagem cromossômica, eles detectam um terceiro cromossomo no par 21, o que eles chamam de trissomia do cromossomo 21, tá? E é importante colher esse exame, por quê? Porque você consegue identificar se o teu filho tem a síndrome de Down ou alguma outra síndrome e fazer a intervenção precoce, que são as estimulações. Uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui para vocês é que é muito comum essa pergunta para mim. Mel, descobri que meu filho tem síndrome de Down. Quais são os direitos? Eu, como mãe, vim aqui falar para vocês que o direito que o teu filho tem quando você pega um diagnóstico, fecha um laudo bonitinho que ele tem a síndrome de Down ou qualquer outro tipo de síndrome ou deficiência que seja, é a estimulação precoce, gente. Eu entendo que muitas famílias, elas precisam muito de todos os benefícios e a gente tem que correr atrás, tá? Eu não estou falando que a gente não tem que correr atrás, a gente tem que ir sim para cima, correr atrás, mas pensem nisso. Descobri que meu filho tem síndrome de Down, qual é o meu primeiro passo? Estimular essa criança para que essa criança tenha menos atrasos possíveis, para que essa criança consiga se desenvolver muito bem, e aí eu vou pensar, né? E aí amanhã, ou depois de amanhã, ou semana que vem, eu vou pensar em outro tipo de benefício. Tá bom, meus amores? Então é isso que eu queria deixar para vocês, tá bom? Outra coisa também que eu não podia deixar de falar aqui é que assim, quando a gente fala de exame de cariótipo, as pessoas falam assim, mas no hospital não colheu, gente. Não são todos os hospitais que disponibilizam esse exame, tá? Eu recebo muitas mães que falam assim, Mel, fui liberada sem exame de cariótipo. Então depende muito eu acredito até que do hospital, tá? Porque assim, eu sou da região de São Paulo e eu vejo mães que moram em São Paulo que o hospital liberou sem o exame. E essa mãe teve que fazer, inclusive, vaquinha ou rifas, enfim. Tem mães que têm condições e pagam o exame e faz o exame. Tem mães de outras regiões que têm o serviço também, como tem mães da mesma região dessas outras mães que não têm o serviço. Então, eu acredito que varia muito de hospital para hospital. Então, isso que eu queria falar para vocês.
tá? Sobre exame de cariótipo, sobre características e abordar um assunto muito interessante. Todos os dias, alguém pergunta para mim, assim, em sua grande maioria, qual o grau que Jorginho tem. Então, eu venho falar para vocês aqui hoje que a síndrome de Down, ela não tem grau, tá, gente? Ela tem tipos de síndrome de Down. São 3 tipos de síndrome de Down. Se vocês fazerem uma busca rápida no Google aí, é trissomia livre, mosaicismo e translocação, tá? O que acontece na trissomia livre é que quando eles fazem esse exame de cariótipo, que eu falei há um pouco tempo atrás para vocês, é que eles investigam lá todos os cromossomos e entendem que todas as células dessa pessoa têm 3 cromossomos 21. Então, eles dão o nome de trissomia livre. Quando eles investigam todas as células e acham parte de célula com um cromossomo a mais no 21 e parte sem, eles chamam de mosaico. E tem um tipo de investigação que eles fazem que eles chamam de translocação. Então, isso serve apenas para orientação genética. Não quer dizer que a criança que tem, por exemplo, mosaicismo, tá? Que tem parte de célula com um cromossomo a mais e parte sem, ele vai se desenvolver melhor porque tem uma parte de célula sem esse cromossomo a mais, tá? Então, assim, tudo é síndrome de Down. Tudo, todos os tipos é síndrome de Down. Só que serve apenas para orientação genética, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Deem um like aqui no meu vídeo, compartilhe com alguém, tá bom? Indiquem o nosso conteúdo. Beijo, meus amores, e eu vou gravar um outro vídeo agora contando para vocês sobre como que foi a nossa descoberta da cardiopatia até a chegada da cirurgia.